Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, né? Não lembro qual é esse encontro, se é o quinto, o sexto. A gente está Acho que é o agora, desse. talvez, a gente está agora no capítulo 10 e 11, né? Que a gente teve duas semanas, vamos dizer assim, até esse encontro. Então, tivemos o capítulo 10, que foi sobre as estratégias de comprometimento, e o 11, sobre análise em cadeia. Então, como é que foram para vocês esses capítulos? Tiveram alguma dúvida na estratégia de comprometimento, na análise em cadeia? Análise em cadeia já é o que a gente já está acostumado, né? Que já veio ali do behaviorismo. Estratégia de comprometimento tem principalmente como base, né, o paradigma dialético. Então, como é que foi para vocês isso? Eu tô com vergonha, porque eu não li, não. Não tem problema. Eu tô numa correria por causa do concurso que é dia 24. Aí, todo tempinho que eu tenho, eu vou lá estudar um pouquinho para o concurso. Acaba que eu tô deixando algumas coisas. Faz o que é mais importante naquele momento, né? E E, o fato de isso. você estar aqui já mostra um comprometimento. Então, não tem problema. Mas eu vou É, fazer isso. Eu vou voltar lá estudar, porque eu sei que é importante para mim entender melhor. a gente tem que fazer uma ordem de prioridade, né? Tanto na Hum, terapia, atendendo o paciente, como na nossa própria vida. O que é mais importante para mim nesse momento? É pela pressa, né, do concurso, que vai ser dia 24. Sim, boa sorte, sim, será bons estudos. Ah, meu Deus. Eu preciso muito de sorte. Eu então vou tenhar. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer sobre isso? Minha leitura também tá atrasada, mas pelo menos os vídeos eu assisti. Então, assistindo os vídeos eu não tive tantas dúvidas. Eu acho que é mais algo para eu ir treinando, né, com o estudo de casa, da forma como você vem fazendo lá. Mas talvez eu sinta, porque eu vim para essas abordagens. Antes eu era da Gestalt, então eu sinto que eu possa ter uma dificuldade para relacionar, né? Na faculdade eu optei mais por seguir as outras abordagens. Então, como é recente, né, vindo para essas outras abordagens, pode ser algo que eu sinta dificuldade. Mas, assim, assistindo os vídeos eu achei tranquilo. Eu acho que é mais uma questão de prática mesmo, de ir construindo. Sim, como é uma abordagem diferente, né? Tem muita coisa que, tipo assim, você não tem prática. Então, vai ser um pouco mais difícil, né? Não vai, tipo assim, de imediato, pronto, já sei. Não, porque Uhum. é até, vamos dizer assim, injusto, né, para alguém que já estudou isso há mais tempo do que você e você que está iniciando agora. Então, faz sentido, quem estudou mais tempo tem uma facilidade maior a você que está iniciando agora nessa área. Eu espero poder ajudar aqui a tirar as dúvidas, né? Caso você tenha alguma. Vou compartilhar a tela, que talvez fique melhor. Cadê? Para compartilhar. Tudo isso está no Drive, viu, gente? Então, aqui teve 7 estratégias de comprometimento, né? A DBT. Vou rever com vocês e também a questão da análise em cadeia. O exemplo que tem é no livro do manual do terapeuta, da DBT. Então, aqui nós temos 7 estratégias, os prós e contras, que a gente já conhece da TCC, não é? Quais é os prós de fazer esse comportamento? Quais é os contras de fazer esse comportamento? E aqui ele coloca, começa pelo comportamento problemático, para você entender por que que a pessoa não quer fazer aquilo, por que ela não quer fazer isso. Se é tão bom para ela, por que que ela não quer mudar? Então, começa com as vantagens daquele comportamento é, desvantagem, vantagem, depende da sua percepção ali, daquele comportamento. O que é que tem de bom naquele comportamento? Entende isso. Uma vez que você entende isso, parte para a desvantagem. O que é que tem de ruim nesse comportamento? O que é que mudar iria lhe ajudar? E aqui a gente começa principalmente, às vezes o paciente, ele não vai conseguir dizer, não vai conseguir narrar. Tipo assim, e a gente é que vai ter que fazer, puxando isso dele, dando ideias, percebendo, você mencionou tal coisa para mim, você mencionou que você está aqui na terapia por causa disso. Então, isso seria também uma vantagem de mudar? Mudar iria ajudar nisso? Então, você começa aqui construindo com o paciente esses prós de mudar. Ele já vem ali pronto para ele, por que não mudar?
Então, a gente vai construir para ele esse outro lado. Gente, só um momentinho, viu? Oi, gente. Desculpa aí pelo esse atraso. É, voltei. Agora eu voltei, né? É, como é que eu estava dizendo dos prós e contras, a pessoa tem aqui ver, né, porque ela quer mudar. Se Porque às vezes o paciente ele chega já com a ideia de por que ele não vai mudar, já tem tudo aquilo construído, e aqui a gente tem que tecer junto com ele por que é importante mudar. Ele não vai, tipo assim, estar ali empenhado nisso. Vai ter uma ambivalência nisso. Ah, quero mudar, mas eu não quero. Então tem que fortalecer esse lado de querer mudar. Esse segundo é a liberdade da escolha na ausência de alternativa. Então aqui é a pessoa destacar, ó, tá faltando alternativa boa, não tem, tipo assim, atualmente não tem alternativa boa para você. Então, falta isso, uma gama, né? Uma variedade de alternativas, mas você tem a liberdade de escolher. Por exemplo, você está aqui dizendo que só tem dois pontos. Ou você usa droga, ou você não usa, ou você muda, ou você faz sei lá o quê. Certo. Se você usar droga, você vai ter todos esses prejuízos, né? Comprometimento na família, comprometimento na questão, vamos dizer, que você está roubando coisas da casa para comprar a droga. Você está tendo prejuízo, na sua estética. Então, aqui a gente tem esse problema e tem a alternativa que é fazer a terapia. É verdade que está aqui uma falta de liberdade. Vamos dizer que sua família lhe obrigou a estar aqui em terapia. Tem aqui uma internação involuntária. E a única forma de você sair dessa internação é fazendo a terapia. Então, a gente destaca. Existe uma ausência de alternativa, né? Tipo, praticamente, ou você faz terapia ou você não sai. Mas você pode escolher fazer terapia. Você tem a liberdade de escolher fazer isso, de se comprometer. O terceiro ponto, terceira estratégia, aqui ele coloca, divide em duas, mas também pode ser considerada uma só. Eu considero duas,
que é o pé na porta e o porta na cara. É fazer ao paciente ou um pedido pequeno, colocando o pezinho ali na porta para pedir algo pequeno, ou então colocando a porta na cara para pedir algo grande. Ah, o paciente, ele está dizendo ali que não quer parar de usar droga. Aí eu faço um pedido pequeno. Que tal você passar uma semana sem usar? Pedido pequeno, pé na porta. Porta na cara seria eu dizer, ó, eu quero que você se comprometa comigo, que você vai passar um ano, 6 meses, sem usar droga, sem fazer esse comportamento autolesivo. Então já é um pedido aqui um pouco maior. E aqui a gente começa a fazer, tecer novamente, né, isso, uma maleabilidade entre o que é que o paciente está disposto e quão firme eu vou estar. Tem uma dialética. Eu vou estar aqui firme nessa ideia de que ele tem que se comprometer aqui com um pedido pequeno, com um pedido alto, e o paciente vai estar ali no outro extremo dizendo que ele não quer se comprometer com nada. Ele tá bom do jeito que tá, ele quer mudar, mas isso é muito alto para ele. Então vai ali, cada um lado cedendo um pouco até se encontrar no meio. Conectar os comprometimentos atuais, tipo assim, lembrar ele. Por que que você se comprometeu agora com comprometimentos anteriores, como se fosse para reforçar ele, para dizer, ó, você consegue. Você conseguiu antes, você consegue agora. Por que é que você se comprometeu? Entrar na terapia, lembrar esse comprometimento de entrar na terapia. Foi difícil, mas você conseguiu entrar na terapia. O desafio de agora, para eles, é se lembrar desse compromisso de fazer o que é preciso agora na terapia, assumindo a posição do advogado do diabo, que é a gente vê ali que o paciente, ele quer mudar, ele não quer mudar, ele diz que vai mudar, mas a gente pensa assim, ele não está aqui firme naquela decisão. Então a gente vai ali para o lado contrário. Faz sentido você não querer mudar mesmo. Por que que você vai mudar se se a droga, por exemplo, consegue lhe ajudar a regular as emoções, se você fica bem quando faz uso da droga, que você tem amizades para sair, e tal. Por que você vai mudar? Não tem para quê. E aqui o paciente é para ele meio que dizer, não, tem sim para quê. Eu tô tendo isso, isso e isso de prejuízo. E aí a gente diz, ó, é exatamente isso. É isso que você precisa lembrar quando as coisas ficarem difíceis. Quando você querer desistir, voltar a usar. E o último vai ser modelando aproximações sucessivas ao comprometimento. Então, qualquer coisinha, qualquer comportamento que o paciente teve, por menor que seja de comprometimento, a gente vai reforçar, vai dizer que ele está indo muito bem. E aqui a gente vai fazer esse reforço gradual e aumentando a exigência, até chegar naquele esforço maior, até chegar naquele comprometimento, vamos dizer assim, tão visado. Teve alguma dúvida, gente? Não, tá bom. Estou entendendo bem, estou fazendo bem as associações. Parece que tem sempre alguma coisa que parece que a gente já fez ou faz, né? Sim, eu acho que aqui ele tem muito outras coisas que a gente já viu, né? E acho Uhum. que a gente aprende muito a teoria e chega aqui, é tipo assim, é uma teoria, né? Uma fundamentação que às vezes é o que a gente faz mesmo de forma inconsciente, sem perceber. Então, é Uhum. como se a gente estivesse colocando nome Isso. ao que a gente já sabe, né? Tipo, ó, eu já fiz isso. É, interessante. E aqui nós temos a ficha do manual do terapeuta, do treinamento de habilidades. Esse é o do terapeuta, o vermelhinho. O branco, que vai ter essa ficha assim. O vermelho explica como é que funciona. Então, aqui nós temos a análise em cadeia. Nós temos a análise em cadeia e a análise de mislinks. Mislinks, a tradução seria como links perdidos. Então, a análise em cadeia é quando você apresenta um comportamento ineficaz. Então, a pessoa fez algo que traz problema nela, comprometimento, e aqui a gente vai fazer examinar a cadeia para entender como foi que esse comportamento aconteceu. Para ele chegar a usar droga, o que foi que aconteceu antes? O que foi que aconteceu depois? O que está reforçando esse comportamento? Enquanto a análise de mislinks é para ver quais são os links que estão ausentes, quais são os comportamentos efetivos que não foram efetuados, que estão ausentes. Então, ela ajuda a identificar o que impediu de fazer as coisas que precisava ou esperava em fazer, que concordou em fazer ou que outros esperavam que fizesse.
Ela ajuda também as pessoas a, como se fosse, ir criando aqui uma questão de memória, fortalecimento da memória, do tipo, você não fez isso naquele momento. Mas se acontecer de novo, o que é que você poderia ter feito? Para ela ir criando aqui essas habilidades que estão em falta. Então, a análise em cadeia ele tem esse exemplozinho aqui. Por exemplo, a gente tem aqui o evento desencadeante, ó, entre o comportamento problema, que a gente, bom assim, o paciente chega, ele chega basicamente com o comportamento problema, que é esse lado de cá, esse mais escuro. Então, o paciente ele chega relatando esse fato. E a gente precisa descobrir o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Aí a gente vem aqui, comportamento problema. Ele vai descrever esse comportamento. É para a gente, às vezes o paciente, ele é meio evitativo nisso. Então ele começa a descrever, tipo assim, não lembro, não sei o que aconteceu, não sei por que que eu fiz isso. E aqui a gente tem que ver que é uma questão de evitação emocional. Essa ausência de memória está muito associada a essa questão de evitação. Então a gente tem que fazer um aumento da exigência. Pelo menos é assim que eu faço. Eu vou aumentando a exigência na questão de quanto eu quero de relato, até uma aproximação sucessiva, né? Para que ele ir conseguindo também enfrentar, vamos dizer assim, essas emoções desagradáveis. Ele não quer relatar o comportamento problema, porque ele está evitando essas emoções desagradáveis associadas ao comportamento. Então, a gente vai aumentando ali o quanto é que ele quer que ele se exponha a isso, essa exposição, para ele conseguir ir relatando. Seja a emoção, que de fato aconteceu naquele momento, que ele não quer entrar em contato, seja a emoção de culpa, de vergonha, que ele não consegue relatar ali na terapia. Então, a gente tem aqui, ó, ele descreve o comportamento problema, aí a gente pula daqui o evento desencadeante. Por que é que você tá, tipo assim, o que é que aconteceu antes? Qual foi o gatilho que iniciou tudo isso? Para a gente poder entender, antes dele chegar nesse comportamento problema, o que foi que aconteceu? Depois, a gente parte aqui para os fatores de vulnerabilidade. Teve aqui esse evento que desencadeou, mas também existem fatores que foi antes desse comportamento ter acontecido, antes desse evento ter acontecido. Então, pode ser, por exemplo, a pessoa tá doente, com gripe, a pessoa não ter tomado o remédio para o transtorno, né, que tem. Então, não tomei o remédio de depressão, não tomei o remédio para impulsividade. Então, já deixa ele mais vulnerável. Não dormi direito. Eu estava aqui brigada com a minha mãe. Então, foi algo que aconteceu antes desse evento desencadeante. Então, aqui torna ele tudo isso mais vulnerável para esse evento. E depois a gente parte aqui para os elos. Então, os elos são esses links. Entre o evento até o comportamento, teve algumas coisinhas que às vezes, como fosse um pensamento automático, um comportamento automático, que vai acontecendo, uma emoção, até chegar nesse comportamento. Então, vamos dizer aqui, esse paciente é fictício, onde ele fez uso de droga. Então, o uso de droga é o comportamento problema. Antes disso, ele ele brigou com o namorado. Antes de brigar com o namorado, fez aqui, já tinha brigado com a mãe, não tinha tomado remédio para substituição da droga, porque a gente sabe que droga causa uns sintomas de abstinência, né? E para algumas pessoas são muito grandes, então precisa tomar remédio para diminuir essa reação. Não dormiu direito, então aqui tem um monte de coisa deixando ele mais vulnerável. E aí, ele brigou com o namorado. E aí a gente começa a perceber qual foi o link até chegar ao comportamento problema. Pensa, ó, tá vendo? Briguei com o namorado, briguei com a minha mãe, então ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim. Eu vou ficar sozinho na vida. Aí vai ver no telefone, por exemplo, pega o celular, ninguém tinha mandado mensagem pra ele. Então, ó, eu não tenho ninguém. Se eu ficar sem o namorado, sem a mãe, eu vou ficar sozinho na vida. Então começa aqui a ter alguns links, algumas conexões que ele fez até chegar no comportamento problema de usar droga. Então não ele não saiu de brigar com o namorado para usar droga. Não. Teve alguns comportamentozinhos pequenos, alguns pensamentos, alguma reação fisiológica. Talvez ali quando ele brigou com o namorado, depois, ele começou a sentir, ficou mais vulnerável a sentir essa reação do corpo de ter suspendido o uso da droga. Então aqui começa a ter alguns links pequenos até chegar ao comportamento problema. E depois nós temos as consequências. Depois que ele fez esse uso da droga, o namorado chegou, encontrou ele ali. Então já começa a, tipo assim, a confortar.
já começa a dar uma atenção que antes estava ausente. Ele contatou a mãe. A mãe ligou, ficou preocupada. A pessoa se sentiu melhor também, porque a reação da droga, o efeito colateral diminuiu, já que tomou a droga novamente. Então, começa a ter aqui algumas consequências que reforçam o comportamento problema. Seja ligado, tipo assim, à droga, seja ligado aos links. Então, vai tudo aqui formando uma cadeia, não é? Uma coisa influenciando a outra, um ciclo. Alguma dúvida, gente? Vou pegar aqui os comentários. Kesley, a construção dessa análise é feita a partir de que etapa? É desde a etapa pré-tratamento. Quando o paciente chega no pré-tratamento, a gente já começa a ir formando, né, aos pouquinhos, colhendo os dados. Então, a gente vai construindo essa análise em cadeia. Ela vai ficando mais robusta, mais firme com o tempo. Então, na primeira sessão, a gente já começa a perceber, ó, o paciente diz que faz isso e acontece isso. Então, a gente já cria aqui uma hipótese. Já levanta aqui as orelhinhas para ficar atenta. Será que tem relação? Será que não tem? E aí, ao longo das sessões, tipo assim, no pré-tratamento, quando faz esse acordo, né, de fazer a terapia, quando começa o estágio um é que começa, vamos dizer, a construção formal da análise em cadeia, e aí a gente vai colhendo mais informações. Às vezes a gente faz isso, vamos dizer, explicitamente. Coloca lá, vamos dizer, você está no atendimento presencial. Pega um quadro branco, coloca lá, pega uma folha branca e começa a fazer com o paciente essa análise em cadeia para ele ir entendendo. Ou então pode fazer de uma forma mais informal. Tipo, tem paciente meu que não gosta que eu faça essa análise, tipo assim, explicitamente. Se sente como se fosse invalidado, se eu pego ele assim dessa forma. Então, eu pego o meu papel, vou fazendo para mim entender como é que está acontecendo aqui o link. Então, eu vou escrevendo e vou relatando para ele verbalmente, de forma de uma narrativa mesmo, de uma conversa. E ele não vai percebendo que tem essa análise aqui, que eu estou escrevendo, sabe, construindo. Então, a gente vai fazendo ao longo de todo o processo. É como se fosse realmente uma formulação de caso. Na DBT, a análise em cadeia e a formulação de caso estão muito ligadas. A formulação de caso é a análise em cadeia. Entendi. Então, assim, desde o início a gente colhe, mas a construção em conjunto é algo que vai depender, porque a gente tem que avaliar muito a postura desse paciente quando a gente está falando sobre isso também, né? Sim, a gente tem que ver ali o quanto o paciente está disposto a relatar. E quando ele não estiver disposto a relatar, é preciso ver também até que ponto eu posso ir para forçar ele. Porque a gente tem que ver aqui que às vezes o paciente não quer relatar por uma questão de evitação, de não vivenciar a emoção. E se eu, vamos dizer assim, aceito a opinião dele, eu sou mais uma vez um reforço positivo, que nem todo mundo é na vida dele. Então a gente tem que ver aqui para que esse comportamento, qual que é o comportamento que o paciente traz em terapia, para qual é a função dele, para que ele está funcionando, para então ver como é que você vai reagir de acordo com isso. Eu vou ser mais um contexto de quê? Eu vou forçar ele, para quê, né? Qual a consequência? Eu vou deixar como tá, para qual consequência? Vai sempre isso. Vamos dizer que o paciente ele não quer relatar. Certo, ele não quer relatar. Porque a gente tem que ver aqui que cada situação é uma situação. Ele não relatar e eu concordar com isso, eu vou estar reforçando a evitação dele, ou ele não relatar e eu concordar, eu vou estar aumentando aqui a questão da relação terapêutica. Então tem que ver ali qual é a função de cada comportamento. Que a análise em cadeia é justamente para isso. Ver qual é a função do comportamento. Alguém tem alguma dúvida? Ó. Não, tá E tudo aqui a certo. gente entra agora na análise de Misslin. Então, para descrever o comportamento, primeiro, vamos dizer assim, a gente já fez aqui o comportamento problema, já entendeu ele tudo direitinho. Então, a gente vai para a análise de Misslin, que é para mudar esse comportamento. Então, a gente vai aqui descrever comportamentos habilidosos para substituir os links problemáticos. Certo? Quando você brigar com o namorado, o que você pode fazer? Tá ali muito mal, além de usar a droga. Quando você pegar o celular
não tiver nenhuma mensagem ali, ninguém tem com nenhuma mensagem, ninguém está falando contigo, o que você pode fazer? Será que você pode mandar mensagem para alguém? Para quem você poderia mudar a mensagem? Entra aqui também essa questão de substituir os links problemáticos, a gente fazer as reestruturações cognitivas necessárias. Penso, tipo, ninguém me ama. É um pensamento correto? É um pensamento que está adequado? Vai desenvolver planos de prevenção para reduzir a vulnerabilidade a acontecimentos estressantes. Então, como é que pode reduzir a vulnerabilidade a plano de prevenção para a questão da briga com a mãe, de não dormir, de não usar o remédio, de essas reações da droga, né, em si, da ausência dela, que causa os sintomas, né, de abstinência. E o próximo passo vai reparar consequências importantes ou significativas do comportamento problema. Porque se a gente tem aqui um comportamento problema, a pessoa também precisa entender isso, vai ter consequências. Então você tem que reparar as consequências. E se não tiver como reparar as consequências, você vai ter que lidar com essas consequências danosas. Namorado decidiu que não quer mais namorar você. Não vai ficar mais com você. Não tem como voltar atrás. Então você vai ter que lidar com as consequências disso. Não adianta você ficar correndo atrás dele, pedindo para ele voltar, que não vai funcionar. Foi uma consequência da sua ação e você precisa lidar com ela. E ele vai explicando depois, tipo, mais detalhes, né, de como fazer essas coisas, cada um dessas que ele narra. E aqui ele vai descrever melhor a análise nesse link. Tipo, você sabia qual era o comportamento efetivo necessário ou esperado? Tipo, você sabia o que fazer para resolver isso? Para não ter feito esse comportamento problema? Se a resposta para a pergunta é não, então pergunte-se o que impediu de saber o que era necessário. Tipo, se ele não sabia, você não sabia porque você não prestou atenção nas informações, porque quando eu te disse, né, quais habilidades usar, foram muitas e você ficou confusa. Então, resolva o que atrapalhou. Se a resposta para a primeira pergunta é sim, tipo, se ele sabia o que deveria fazer, pergunta a si mesmo se estava disposto a realizar o comportamento efetivo necessário ou esperado. Se você sabia o que tinha que fazer e não fez, você não fez, você estava disposto a fazer? Então, se ele não estava disposto a fazer, vê o que é que estava impedindo aqui essa disposição. Ele está se sentindo, pode incluir uma falta de disposição, sentir-se inadequado, desmoralizado. Vai ver o que atrapalhou e a gente vai resolver isso. Seja aceitação radical, identificar prós e contras, praticar a ação oposta. Que às vezes você diz assim, eu não queria fazer, não estava pronto. Para você fazer alguns comportamentos, a gente tem que dizer, né? Você vai ter que, a gente vai ver aqui os prós e contras. Aquilo, ó, estratégias de comprometimento. Prós e contras. E às vezes a gente tem que dizer a ele: você não vai estar disposto, mas você vai ter que fazer mesmo assim. A gente não faz algo apenas quando quer fazer. A gente precisa fazer algo, inclusive quando a gente não quer fazer. E para você ficar melhor, para você aprender a lidar com essa situação, você vai ter que aprender a fazer as coisas mesmo sem querer. Se a resposta for para a pergunta 2, sim, pergunte a si mesmo se a ideia de realizar o comportamento efetivo necessário ou esperado alguma vez lhe ocorreu. Porque às vezes o paciente, ele sabe o que é para fazer, ele está disposto a fazer, mas ele não se lembra. E aí? Aí a gente tem que ver aqui como que pode fazer para ele se lembrar. Seja colocar no calendário, ter um caderno, ter uma listinha pronta. Aí vem para outra. Pergunte o que impediu de realizar o comportamento efetivo necessário ou esperado imediatamente. O que foi que impediu? E aí a gente resolve. Então a gente vai vendo aqui qual é o problema e vai resolvendo. O problema é que ele não lembrou. Bora resolver isso. O problema é que ele não quer fazer. Bora resolver isso. Então a DBT ela tem muito essa questão, né, de resolução de problema. Bora lembrar mais uma vez os paradigmas da DBT. É aceitação, mudança e dialética. A gente tem aqui o paradigma da aceitação somente com a questão de mudança. A mudança é difícil, então entra a aceitação para poder incentivar, validar esse paciente, reforçar ele para a mudança. Porque a mudança é o fim esperado. A aceitação é só o meio e a dialética também. É aqui vem mais uma ficha
sobre como fazer a análise em cadeia. Ó. Aqui mostra, por exemplo, aqui nós temos os comportamentos que aconteceram no ambiente. A cadeia de acontecimento, a cadeia de links, que pode ser ações, sensações corporais, pensamento, acontecimento, sentimento. Então, aqui vamos dizer assim, tudo de problema que aconteceu, tudo de ruim. E do outro lado, a gente vai fazer comportamentos hábeis para substituir essas questões que estão ruins, tão problemáticas. Tem o pensamento de que ninguém me ama. A gente escreve do outro lado um pensamento, reestrutura esse pensamento. Ah, agora, nesse momento, estão chateados comigo, estão irritados, mas não significa que não me amam. Eles me amam, eles se importam comigo. Então, é para lembrar a gente de algumas coisas. Eu tô com essas sensações desagradáveis. Elas são desagradáveis agora, mas vai passar. Enquanto não passa, eu posso fazer isso e aquilo, para poder eu tolerar esse desconforto. Ai, cadê? Aí aqui vem mais uma ficha, né, descrevendo. Aí aqui ele traz um exemplo da análise em cadeia de um comportamento problema, que foi, ó, beber demais e dirigir embriagado. O dia que ocorreu foi segunda-feira. A minha irmã, que mora na cidade, me levantou e disse que não viria me visitar na semana seguinte, como havia dito que faria, porque seu marido tinha uma festa de trabalho importante e queria que ela o acompanhasse. Então, a irmã desistiu de uma viagem para encontrá-lo devido ao marido que tinha uma festa importante do marido. Essa pessoa acabou bebendo demais e dirigindo embriagada. Só que antes disso, teve coisas que deixaram ele vulnerável. O namorado disse que tinha de fazer uma viagem a negócios em algum momento no mês seguinte. Então, no mês seguinte, ia ter uma viagem do namorado e a irmã, depois, disse que, ó, não vou conseguir visitar você. Então, qual foi aqui o link? Como foi que ele chegou nisso de a irmã não vai me visitar até o comportamento problema de beber e dirigir? Eu me senti ferida, comecei a soluçar no telefone com minha irmã e fiquei zangada com ela. Eu pensei, não aguento mais, ninguém me ama. Eu me senti envergonhado quando desliguei o telefone na cara de minha irmã. Eu pensei, minha vida é inútil, nunca vou poder contar com ninguém. Tentei assistir televisão, mas não estava passando nada do que eu gostasse. Comecei a me sentir agitada e pensei, não aguento mais. Decidi beber uma taça de vinho para me sentir melhor, mas acabei bebendo 2 garrafas inteiras. Peguei o carro para ir a um show a altas horas de madrugada. Quando me abaixei para pegar um pedaço de papel, o carro deu uma guinada. Fui parada pela polícia e detida por dirigir alcoolizada. A consequência foi, de curto prazo, que tive que passar a noite na cadeia. A longo prazo, meu namorado confia menos em mim. Minha irmã está chateada com isso. E aqui eu gostaria de destacar que também teve consequências positivas, né? Ela conseguiu lidar com esse problema. Ela estava se sentindo mal, bebeu, então teve alguma melhora. E a gente precisa destacar isso. Ó, você bebeu por causa disso. Mas, daqui foi uma coisa de curto prazo, né? Mas teve aqui outras consequências, como ter que passar a noite na cadeia. Então ela se sentiu pior depois. Meu namorado confia menos em mim. A irmã está chateada. Eu estou furiosa, envergonhada comigo mesma. Vou ter que pagar pelo seguro do carro e posso ter dificuldade para conseguir um emprego, porque vai ter lá, é que ela já foi detida, já foi presa. Feriu, e que dano meu comportamento problematizou. Feriu-me por ficar chateada e por direção alcoolizada. Minha irmã sente-se culpada porque me chateou. Então teve algum problema, né? E aqui a gente entra na questão dos planos de prevenção. Tem tanto plano de prevenção aqui em cima, comportamentos hábitos para substituir esses ineficazes. Então, quando eu fiquei aqui zangada com minha irmã, eu poderia entender o motivo dela não vir. Não esquecer que minha irmã e meu namorado me amam. Checar os fatos. Minha irmã irá me rejeitar porque eu desliguei o telefone na cara dela. Telefonar de volta para minha irmã e pedir desculpas por ter ficado zangado, já que eu sei que ela validará a maneira como me sinto. Já que tem aqui na TV, não tá passando nada que ela goste. Fazer download de um filme que ela gosta. Resolver um quebra-cabeça. Chamar um amigo. Experimentar minhas habilidades TIP para reduzir a excitação emocional. A habilidade TIP é habilidade de questão de, como é? De reação fisiológica. Então, nós temos aqui temperatura,
que é a questão do gelo. Temos a intensidade, que é, por exemplo, fazer algum exercício, por exemplo, correr sem parar em um só lugar, para poder aumentar essa excitação fisiológica. Fazer polichinelo. E o P vai ser a respiração pausada ou prolongada. Caminhar pela rua e jantar fora. Então, ao invés de beber uma taça de vinho, o que é que ela poderia fazer? Caminhar pela rua e jantar fora, pois não beberei demais em público. Chamar meu namorado e pedir que venha ficar um pouco comigo. Tomar um longo banho, experimentar minhas habilidades tip novamente. Continuar checando os fatos. Não esquecer que essas emoções passarão. Telefonar para meu terapeuta a fim de pedir ajuda. E a gente tem aqui, ó. A última coisa que a gente faz é pedir ajuda para o terapeuta. Então, a gente tem que ensinar que o paciente é ele aprender a lidar com as coisas sozinho. A gente, como terapeuta, é o último recurso. E aqui tem outras coisas, né? Plano de prevenção, maneiras de evitar, planos para reparar. Por exemplo, pedir desculpas a minha irmã e tranquilizá-la de que tem todo o direito de mudar de planos. Conversar com ela para planejar uma nova hora para uma visita. Perguntar se seria mais fácil se eu fosse visitá-la. E aqui nós temos a análise de Miss Link, novamente, né? Porque é que a gente na DVT, elas têm várias fichas. Então, ele tem uma ficha, depois ele tem outra ficha com a mesma coisa. Porque às vezes o paciente, ou até mesmo a gente, não gosta de uma, mas pode se adequar a outra. Outra pode ser mais fácil para a gente entender. Então, dúvidas, comentários? Eu gostei das fichas, eu acho que ficou mais fácil de construir. Eu tava meio apreensiva, mas gostei bastante, assim. Nenhuma dúvida por enquanto, mas eu vou precisar sentar e estudar, ler direitinho. Mas realmente gostei muito, achei muito interessante. Sim. Sim. Fica mais fácil, né? É um exemplo. Então, fica mais fácil para a gente ir entendendo como é que funciona. Eu também coloquei, tá na página do capítulo 9 no Drive, a formulação de caso, essa que eu criei, né, que eu uso. Aí vocês também podem baixar, utilizar, e tá do modelo que eu fiz do estudo anterior, sobre o paciente anterior. Então tá lá, caso queiram ver como é que estava funcionando, né? Uhum. Vou dar uma olhada depois. Então, se não tem nenhum comentário, né, nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação. Então, gente, muito obrigada até agora, né? Depois a gente vai aqui para o estudo de caso algum de vocês tenham, para a gente poder discutir isso. Parar.